Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez, mais uma gravação aqui do JP Podcast e é sempre uma satisfação imensa poder estar aqui falando com vocês, falando com minha convidada que está aqui hoje, que eu tenho certeza que vai somar demais na vida de cada um de vocês. E gratitude pela vida, por estar respirando, gratitude por ela achar um tempinho dentro da agenda dela para poder estar aqui conosco, para poder compartilhar seu conhecimento, sua trajetória da sua vida. E gratidão também a você que está aí se disponibilizando a assistir esse podcast e começar a dar os primeiros passos nesse despertar, porque mudança de mentalidade é o que vai mudar também a sua realidade. Então vem comigo. Então, Dirly, seja bem-vinda ao JP Podcast. É uma satisfação imensa tê-la aqui nesse momento e você compartilhar a sua experiência, compartilhar o seu conhecimento conosco. E para isso, tanto vocês quanto eu, quero saber mais um pouquinho sobre você. Fale pra gente seu nome, o que é que você faz e depois a gente vai saber um pouquinho sobre a sua história. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Jutânia. Eu quero primeiramente agradecer, né, a oportunidade, o convite de estar aqui e eu tenho certeza que eu vou poder ajudar muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento a essa mudança de mentalidade, essa mudança de vida. Então, vamos começar do começo. Isso. Meu nome é Dirly Massa, não é erro, que muitas pessoas perguntam, né, se está errado, mas é isso mesmo, Dirly Massa. Eu sou uma pessoa assim, uma pessoa muito motivada, automotivada principalmente. Eu sou uma pessoa que me descobri, que busquei no autoconhecimento as minhas origens, a minha verdadeira essência. Então, hoje eu me considero uma filha amada de Deus, eu me sinto uma pessoa privilegiada. Eu sou esposa, sou mãe de 3 filhos, eu sou enfermeira, eu sou também empresária e empreendedora, tenho alguns negócios dentro da área de saúde, no empreendedorismo, e eu trabalho também com inteligência emocional, sou especialista em desenvolvimento humano e hoje eu tenho um propósito de vida de transformar a vida de pessoas. Que coisa boa. E essa sou eu. Maravilha, seja bem-vinda. E sua história na enfermagem, sua história, como é que você chegou também a essa parte do desenvolvimento humano, inteligência emocional? Como foi que começou essa história sua, essa trajetória? Parece que está tudo bagunçado, né? Mas no final tudo se arruma. Na verdade, assim, a inteligência emocional, ela veio de 3 anos mais ou menos para cá. Então, eu acho que eu fui muito abençoada por não ter cometido tantos erros. Eu acho que assim, eu fui dotada assim, de uma certa... Deus foi muito generoso comigo. Foi isso. Que assim seja. Amém. É a energia que tá forte. Uhum. Mas vamos lá. Eu escolhi desde pequena, eu sabia que eu trabalharia na área de saúde, porque eu sempre gostei de ajudar pessoas. E essa minha trajetória veio desde pequena. Eu lembro quando eu era criança, que eu tinha por volta de 7, 8 anos de idade, eu já cuidava da minha avó, que ela teve um acidente de carro, ficou com uma ferida na perna, e só eu fazia o curativo dela, porque só eu fazia direito, enfim. Então, eu sempre tive muito isso do cuidado. Cuidei de meu pai, cuidava de qualquer pessoa que estivesse doente. E eu sabia que minha missão, meu propósito de vida era cuidar de pessoas. E aí, eu encontrei na enfermagem esse propósito. Me formei e trabalhei durante alguns anos, mais precisamente durante 3 anos apenas em hospitais. Trabalhei em 2 grandes hospitais aqui na região de Salvador, que foram grandes escolas na minha vida, porque eu trago muita gratitude, como você sempre fala, porque foi onde eu, de fato, aprendi a ser enfermeira. E aí, depois disso, eu percebi que eu queria algo maior para a minha vida, que eu tinha um potencial maior, que eu tinha sonhos maiores, e que a vida que eu queria ter, a vida que eu queria viver, eu não conseguiria ter sendo empregada de alguma instituição. Porque você bem conhece essa realidade, que você também é enfermeiro. Conheço. E o que é que acontece com o enfermeiro? Ele vive pulando de plantão em plantão. Eu saía de um hospital, entrava em outro, saía de um, entrava em outro. E quando eu parei para me dar conta, eu trabalhava praticamente todos os dias do mês. E eu não tinha direito a férias. Por quê? Porque quando eu tirava férias de um vínculo, eu estava trabalhando no outro. Então, assim, eu não tinha um momento para a família, eu não tinha um momento para mim, eu não tinha um momento... Eu era recém-casada, então eu não tinha um momento, assim, também com o meu esposo de qualidade. E aí, pouco tempo depois, veio o meu primeiro filho. E a gravidez e o pós-parto foram decisivos na minha vida.
Então, o maior sonho que eu sempre tive na minha vida não era ser enfermeira, era ser mãe. E quando eu me dei conta de que eu não estava sendo a mãe que eu queria ser por conta da trajetória que eu estava levando. De trabalho. De trabalho, uma carga horária de trabalho muito grande. Então, assim, eu abri mão de um vínculo, fiquei apenas com um vínculo. Só que o que é que acontece com todo enfermeiro que abre mão de um vínculo? O padrão de vida cai muito, a renda cai muito, só que o custo de vida se mantém. Então, assim, é uma conta que não fecha. Aí imagina para uma pessoa que acabou de ter um filho. Então, assim, além de baixar a renda, aumentou o custo. Não só manteve, como eu aumentei. E aí foi quando eu tomei a decisão de empreender. Eu sempre fui muito destemida, sabe, Jotânio? Isso é importante. Muito destemida mesmo. Às vezes não é tão bom assim, porque hoje, com o conhecimento que eu tenho sobre mim mesma, eu consigo controlar mais isso. Mas em vários momentos eu acabei já cometendo alguns erros porque sempre fui mais impulsiva. Tem muito a ver com o meu perfil comportamental também, que acaba que eu não tenho muito filtro para algumas coisas e eu sempre fui mais acelerada. Então, como eu sempre fui muito destemida, em 2005... eu abri mão dos vínculos empregatícios que eu tinha, eu abri mão da falsa segurança que as pessoas têm, né, do vínculo CLT, eu abri mão das férias, eu abri mão do 10º, eu abri mão de todas essas garantias que as pessoas que são seletistas, né, têm e não querem perder, e resolvi empreender. Aí foi quando eu fui embora de Salvador para a Feira de Santana e fundei a minha empresa de home care. Em 2005, que na época chamava-se Cuidar. Mas o que é que acontece? Eu era uma enfermeira, eu não era gestora, eu não era administradora, eu não entendia de contabilidade, eu não entendia de muitas coisas. Graças a Deus eu tive um parceiro, que é meu esposo, que colocou comigo, embarcou no meu sonho e ele fazia muito essa parte qual eu tinha deficiência, vamos assim dizer. E fomos crescendo. Fomos aprendendo a ser empresários juntos, fomos errando, acertando, errando, acertando, errando, acertando. E graças a Deus, hoje, né, nós temos já 18 anos de empresa, somos uma referência no mercado. Começamos em Feira de Santana, com serviço exclusivamente de enfermagem em domicílio, porque era só eu, enfermeira na época, e à medida que o serviço foi crescendo, fomos contratando a equipe multidisciplinar, comprando ambulâncias. Hoje nós trabalhamos em todo o interior da Bahia e até em alguns estados circunvizinhos nós prestamos assistência domiciliar. Então, para mim é muito gratificante pensar no quanto que minha vida mudou, porque eu tomei uma decisão. E eu virei uma chave dentro de mim e falei assim, meu Deus, eu sou muito mais do que tudo isso. Eu sou muito mais do que o direito a férias e a carteira assinada. Eu posso ir muito além. E eu fui atrás disso, porque muitas pessoas às vezes viram a chave, mas não agem. Então acaba que não adianta muito, não é verdade? Com certeza. Essa mudança de mentalidade e com um pouco de coragem, né, eu acho que é o pressuposto para fazer grandes mudanças. Porque o que mais as pessoas fazem é estar ali, não está bem, não está feliz, mas fica porque não consegue visualizar outras opções. A pessoa está num relacionamento que não gosta, está num trabalho que não gosta, está se esforçando muito, não está dando conta daquilo que realmente precisa. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que vai chegar um momento que a pessoa vai se cansar, vai vir a ansiedade, a depressão e tantas outras doenças que pode estar acontecendo porque a pessoa sente, mas não tem coragem de tomar uma providência, né? Sim. Não tem coragem de ter uma determinação. E aí quando vê, com anos vivendo dessa maneira, aí vem todos esses problemas que eu falei e uma insatisfação pessoal e provavelmente também uma pessoa dessa não está ofertando o melhor que ela tem para aquele setor, para aquele ambiente, porque ela está ali porque ela precisa e além de mais do que precisar, ela tem uma insatisfação pessoal. E isso tem muita gente que está vivendo hoje, eu tenho certeza que de repente você pode estar vivendo essa situação e tomar essa coragem. Foi uma palavra que eu fiz uma pergunta para a Dirley logo mais cedo aqui em off. E eu pergunto para você também agora. O que a gente tem para perder? Não é? Com certeza. O que é que a gente tem para perder?
Aí a pessoa, não, meu emprego. Mas você pode ser mandado embora a qualquer Amanhã, momento. agora. Você pode morrer até hoje também. A gente não pode, talvez não perca só o emprego, mas pode até perder a vida, né? Num acidente, em qualquer outra coisa que pode acontecer. Então, por que a gente tem medo de fazer mudanças? Se manter ali preso com uma insatisfação ou com uma dor de estimação. Eu acho, sabe, Jotânio, que muito desse medo está vinculado ao julgamento do outro. Eu acho que, primeiro, as pessoas já não têm coragem de arriscar. Muitas não têm coragem de arriscar. Por que que não tem coragem de arriscar? Porque e se eu errar, alguém vai apontar na minha cara que eu errei. E muitas vezes é isso. A pessoa quer ser aceita pela família, pelo não esposo, quer decepcionar. Pela esposa. Exatamente. E acaba, para fazer a vontade do outro, acaba virando a insatisfação. Eu lembro que quando eu decidi pedir demissão do primeiro vínculo, que eu pedi um e depois outro. E quando eu decidi pedir demissão do meu primeiro vínculo, meu marido falou para mim, não pede agora ainda. Vamos segurar mais um pouco para a gente poder trocar de carro, porque a gente estava com um carrinho mais surradinho. Então, vamos trocar de carro primeiro, arrumar um pouco mais a vida financeira e depois aí você pede demissão de um e a gente vai arrumando até pedir do outro. Aí eu falei para ele, porque eu sempre tive um pouco dessa ousadia dentro de mim. E eu falei para ele, de que me adianta um carro novo que só me leve para trabalhar? Eu prefiro ter um carro velho que me leve para praia, me leve para passear, me leve para o shopping, que eu possa viajar, do que um carro novo que só vai de hospital para hospital. Uau. E às vezes as pessoas não fazem essa conta, sabe? Então, assim, gera uma insatisfação muito grande. Eu não vou dizer que eu era infeliz onde eu estava, não é isso. Eu era feliz, eu gostava de onde eu estava, só que eu sabia que onde eu estava não iria me proporcionar a vida que eu queria viver. E assim, arrisquei muito. Deu certo? Deu. Mas assim, eu me preocupei em estudar, eu me preocupei em buscar conhecimento, eu me preocupei em fazer uma análise de mercado. Eu me cerquei de alguns cuidados, não foi assim uma coisa que eu me joguei completamente de cabeça. E muitas pessoas, que talvez seja o que acontece com a maioria de quem pensa em empreender, pensa em abrir mão do seu vínculo empregatício, é que as pessoas falam assim, meu Deus, você vai jogar tudo pro alto para arriscar, para viver uma aventura. E eu ouvia muito isso. Mas eu não ouvia de pessoas estranhas, eu ouvia de pessoas que eram próximas, de pessoas que me amavam, que pessoas queriam o meu bem, que estavam preocupadas. Como que você vai largar seus direitos, abrir mão de tudo para viver uma aventura com um filho de 1 ano de idade? Porque eu fui planejando a minha saída ao longo da gestação. Uhum. E quando meu filho fez 1 ano, aí eu tive a certeza, foi quando eu pedi demissão. E meu filho fez 1 ano em abril, em maio eu saí dos hospitais e fui para a Feira de Santana. E eu meti a cara mesmo, não foi fácil, não vou dizer que foi, porque querendo ou não, eu tinha assistência médica, eu tinha todos os benefícios que as pessoas que são CLT têm. E eu, de fato, digamos assim, eu perdi tudo isso, porque eu ganhei um universo de possibilidades muito maior. Eu lembro que por várias vezes, quando eu trabalhava no hospital, eu fazia uma rota enorme para chegar no hospital, porque eu queria passar ali na Avenida de Comércio, Avenida de Contorno, quando tinham navios ancorados ali no porto. Porque eu achava fantástico aquilo, eu achava surreal, eu achava que era um sonho inatingível na minha vida. E dentro do hospital eu via sempre os médicos falando, não, porque eu cheguei agora de um cruzeiro, eu cheguei e falei assim, gente do céu, será que um dia eu vou ser essa pessoa que entra no navio daquele e faz um cruzeiro? E eu lembro que numa das minhas idas para o hospital, eu parei lá no porto, pedi para a pessoa que trabalhava lá, para que deixasse eu entrar para tirar uma foto do lado do navio, porque eu achava que eu nunca na vida ia conseguir entrar no navio daquele. E assim, eu não sei se eu teria realizado esse sonho, se hoje eu ainda fosse uma enfermeira que trabalhava em alguma instituição. E graças à minha ousadia, graças à minha coragem de empreender, eu realizei vários sonhos da minha vida. Realizei, inclusive, o cruzeiro. Já fiz alguns cruzeiros na minha vida que foram, assim, divisores de água para mim, sabe? Não pelo fato de estar ali, mas pelo poder da conquista, de saber que eu consegui algo que seria inatingível para mim. E hoje, de fato, eu vivo uma vida diferente. Eu escolhi, ao invés de estar nos finais de semana dentro de um hospital, sabe, de plantão em plantão, eu escolhi os finais de semana estar com a minha família, estar viajando, estar na praia. Esse final de semana mesmo passei todo na praia com minha família.
Isso eu jamais teria tido essa oportunidade se eu ainda fosse CLT. Com certeza. Agora, uma coisa que é interessante é que tudo tá aí, mas nem tudo é para todo mundo. Sim. Porque a gente, aproveitando, eu vi um vídeo de Anitta que eu coloquei até nos meus stories. Porque a primeira coisa que ela fez, alguém pediu para ela poder falar algo e ela fez assim, saia do celular, né? Saia das redes sociais, ela dizendo, e foque no autoconhecimento. Porque enquanto a gente não buscar esse conhecimento em nós mesmos, para a gente fazer essa mudança de mentalidade, acreditar na gente, acreditar no poder que cada um tem, a gente vai continuar com medo de perder. Com medo de perder, com medo de desagradar. Então, e aí a pessoa tem medo de sair de uma coisa que você está, porque acha que não vai conseguir outro, e fazendo essa situação que muitas vezes até o seu marido propôs, de tentar arrumar a vida, comprar um carro melhor, e aí você ficaria com certeza fadada a X tempo, no Sim. mínimo aí uns 5 anos ou não sei quanto, porque dependendo de quanto tempo pudesse parcelar o carro ou comprar o carro à vista, não sei, você ia ter que ficar trabalhando num local e menos realizando o seu sonho. Mais distante, cada dia mais distante. Cada dia do mais meu sonho. distante. Por quê? Porque tem medo de perder. Eu gosto de fazer a analogia o seguinte. Se amanhecer o dia, a gente tem um leão e tem lá, vou colocar, eu gosto de falar um leão e uma garça, né? Se tem um leão e uma garça, e quando os dois olham para frente, tem uma zebra. Aí aquela questão, esse café da manhã é pro leão ou é pra garça? Porque a zebra seria o café da manhã, né? Você acha que seria de quem? Da zebra ou da garça? Do leão? Eu acho leão ou que da é do garça? leão. Exato. Tecnicamente, teoricamente, seria do leão. Do leão. Então, por que isso? Porque é assim, nem todo mundo tem que ter as mesmas coisas. Então, o café da manhã da garça poderia ser um peixinho, podia ser uma rã. Sim. E tá tudo bem. Iria satisfazer do mesmo jeito. Ela tranquilo. Agora, o leão não vai comer uma rã. O leão não vai comer um peixinho, né? O leão quer comer uma zebra. Ou, talvez ele não coma toda, mas pelo menos é o café da manhã dele, né? Então a gente precisa também fazer isso. Dizer assim, fulaninho tá ganhando não sei quanto. Eu vou ganhar mais do que ele ou eu não preciso desse dinheiro, ou eu não preciso disso para sobreviver? Sim. Porque é o que eu falei do vídeo de Anitta, porque muitas vezes a gente fica olhando a vida do outro nas redes sociais, a gente olha a vida de um, a gente olha a vida do outro, e fulaninho tá fazendo isso, fulaninho tá fazendo aquilo, e eu estou fazendo o quê? Muitas pessoas, a gente tem visto que as pessoas estão se medindo pela régua do outro. Exatamente, é o e que eu tô dizendo. Ninguém igual a ninguém. Tipo, eu hoje percebi, eu nasci para empreender. Sabe? E fico feliz de conseguir empreender dentro da enfermagem, que é a minha área, a minha paixão. E agora dentro da inteligência emocional também. Mas muitas pessoas não se conhecem. O que é que acontece? Muitas pessoas vão empreender sem saber se elas têm perfil para empreender, se elas de fato nasceram para aquilo, se elas têm as habilidades que são necessárias, se elas não têm, se elas têm condição de fazer as parcerias certas para que isso aconteça. E outras têm um perfil incrível para empreender, mas elas estão ali com medo. Elas são pessoas que têm um potencial para ser 10, 100 vezes mais do que o que elas são, mas elas não exploram esse potencial, por medo, por insegurança. Eu vejo muito, Jutânio, pessoas que hoje vivem um fardo muito pesado dentro dos hospitais que trabalham, insatisfeitas, reclamam, mas não fazem nada para mudar a vida, não fazem nada para mudar a trajetória dessas pessoas que eu falo, sabe? Porque quem está ali, quem está vivendo aquilo, tem paixão, tem gente que nasceu para ficar ali no hospital, naquela correria mesmo, naquela dinâmica, e tá tudo certo, mas tem pessoas que não nasceram para isso e estão ali, estão satisfeitas, reclamam, fazem de má vontade, não dão o melhor de si, porque acham que estão com isso atingindo a instituição, só que na verdade elas estão gerando frustração nelas mesmas. E o que é que acontece? Vivem aquilo ali a vida inteira e depois se aposentam só para tratar as doenças que foram causadas por essa trajetória. Sabe? Elas não vão passar a aposentadoria, por exemplo, para desfrutar do que plantaram durante a jornada. Eu não sei se você já conseguiu pensar dessa forma, mas eu acho impressionante como tem pessoas que elas passam a vida inteira sem viver.
Passam a vida Tem inteira. gente que nem consegue sonhar. Sem sonhar. E aí, quando você fala, tem pessoas que tudo bem, que ela pode ganhar 10 vezes mais do que a outra, mas ela tá bem, tá feliz com aquilo ali. Às vezes, ela tá tão limitada no potencial dela que ela não consegue sonhar algo além daquilo. Exatamente. Nos meus treinamentos, quando eu faço treinamentos de inteligência emocional, eu trabalho muito isso nas pessoas, sabe? Para que elas despertem, que elas podem sonhar tudo que elas quiserem na vida. Que não há limite para os sonhos. E quanto mais alto, quanto maior você sonhar, maior você vai chegar. Porque a mente expande. E a partir do momento que você começa a desfrutar de algo bom, você já não quer mais o bom. Aí você vai querer o melhor. Quando você chegar no melhor, o melhor já ficou bom. Aí você tem que buscar um novo melhor. E é assim que vivem as pessoas de sucesso. Quando elas chegam no teto, o teto vira chão. E aí elas vão alcançar o quê? Um novo teto na vida delas. Com certeza. Hoje não importa a categoria, mas se a gente for analisar tanto a enfermagem, tem muitos enfermeiros que, como você falou, ou técnico de enfermagem, ou auxiliar, que eles só conseguem enxergar aquilo. Então, por isso, quando eu falo sobre a mudança de mentalidade, é isso, dizer assim, poxa, eu tô aqui, eu gostei, mas eu tô completando um ciclo. Sim. Certo? Que a nossa vida é feita de ciclos, né? Tem autores que falam já sobre isso. A cada 7 anos a gente está mudando de ciclo, né? Então hoje, quando um cliente meu chega, eu quero que ele fale um pouquinho sobre a história dele. E aí, quando a gente vai analisar a história da pessoa, ela está ali, ou já passou do ciclo, que também tem isso, já fez essa mudança de mentalidade, já está nesse despertar, ou a pessoa ainda está num ciclo atrasado, ou está vivendo dentro do próprio ciclo dele, dessa descoberta, do despertar, do autoconhecimento. Então, Dirley, tem gente que está ali, mas não entendem que talvez a enfermagem foi bom para mim até agora. Foi Sim. maravilhoso. Eu fiquei aqui, eu aprendi, como você disse, eu conheci pessoas, eu aprendi coisas que eu não sabia. Claro. Só que agora eu quero viver outra história. Eu quero ser empreendedor, eu quero ser empreendedora. Eu quero sair e trabalhar com outra coisa que não tem nada a ver. Ah, não, mas eu fiz uma faculdade de enfermagem, eu vou ficar aqui até me aposentar. E Sim. aí é onde vem a questão da insatisfação e a pessoa não entende que a gente pode mudar de ciclo. Hoje passou aquela ideia de você ficar o tempo inteiro em uma profissão só porque você... formou naquilo. Se você fez uma graduação naquilo. Não, eu fiz uma graduação daquilo, mas hoje, com tudo que eu já aprendi, que eu já busquei, fiz outros cursos, que eu vejo, eu quero fazer outra coisa. Ou tem gente que deixa para fazer isso depois de se aposentar. Espera se aposentar para depois querer fazer algo. Aí vem aquela situação, aquela breve ilusão da estabilidade, né? Aquela bela ilusão de que eu tenho que deixar certinho assim porque eu tenho medo de não ganhar aquele dinheiro. E hoje é assim, é como você pedisse as coisas para Deus, mas Deus vai dizer assim, o limite é você. Sim. Qual é o seu limite? Ah, meu Deus, eu quero fazer uma palestra, mas, gente, será que eu vou conseguir colocar 50 pessoas? Nem faça. Nem faça, porque você já está na dúvida, você já está com medo de, será que vai ter 50 pessoas? Não, vou fazer, vai dar 200 pessoas. E aí você acreditar, trabalhar com ação e estratégias e Sim, toda uma claro. equipe para que isso possa acontecer. Não é só ficar só mentalizando 200 pessoas que vai ter as 200 pessoas. É eu acreditar e preparar estratégias para que isso possa acontecer. Aí tudo começa a fazer mudança na nossa vida. Isso não importa se a pessoa está sendo médico, enfermeiro, motorista, não importa a categoria. E como a gente falou mais cedo, eu falei do leão e da garça. O que é para você? Que de repente diz assim, não, eu vou ficar na enfermagem até me aposentar, para mim tá tranquilo, eu não quero ter outras perspectivas, passar por tudo de novo, fazer novo curso ou qualquer outra coisa, ficar nessa situação, para mim aqui tá tranquilo. E tá tudo bem. Mas aquele que tem a energia do fazer, do querer fazer, de querer crescer, lembre-se também, o meio também influencia bastante a gente. Não vai adiantar você querer mudar e você tá lá com pessoas que simplesmente pensam totalmente diferente de você. Porque aquilo, nós somos o que nós vibramos, somos energias. Aí eu quero que você possa trazer para mim uma coisa assim. De tudo que você
passou para ser essa profissional que você é hoje, o que foi que mais te marcou no decorrer dessa tua história? Muitas coisas me marcaram. Mas tem uma coisa que eu acho que assim, essencial. eu acho que assim, o maior ganho que eu tive na minha vida por ser empreendedora, por optar por essa jornada na minha vida, foi a liberdade. Liberdade de tempo. E ela veio como? Liberdade financeira. Ela veio a partir do momento que eu decidi empreender e que eu passei a ser dona do meu tempo. Entre aspas, né? Eu sou a gestora, não vou dizer a dona porque nosso tempo não nos pertence, mas eu sou a gestora do meu tempo. Então eu consigo conciliar, eu consigo viver todas as áreas da minha vida durante a minha semana. Eu consigo ser mãe, eu consigo ser esposa, eu consigo ser filha, eu consigo ser irmã, eu consigo cuidar das minhas finanças, eu consigo cuidar das minhas empresas, eu consigo cuidar dos meus negócios, eu consigo praticar exercício físico, saúde, eu consigo exercer a minha fé. E tudo isso eu não podia, porque eu era condicionada aos dias de plantão que eu tinha, sabe? O meu Réveillon, que foi assim um marco na minha vida, que eu estava grávida, foi a primeira vez que eu engravidei. E a primeira gravidez, nós sabemos que tudo é muito mágico. E eu passei com um barrigão dentro de um hospital de plantão. E eu chorei da hora que eu entrei, a hora que eu saí do plantão. Por quê? Porque para mim aquilo foi uma frustração muito grande. Eu queria estar com a família inteira, exibindo a minha barriga para todo mundo. Eu comprei uma roupa legal para eu usar, para mostrar a minha barriga para todo mundo, que estava enorme. E aí caí lá na escala de plantão. E aquilo realmente foi muito frustrante para mim. E eu falei, nunca mais eu vou passar um plantão, uma virada de ano dentro de um hospital. E eu nunca mais passei. Eu decidi isso para minha vida. E assim, são escolhas. O que é que acontece? Muitas vezes as pessoas elas não tomam a decisão pelo medo de dar errado, pela frustração de dar errado e de ser apontada pelo outro, como eu falei. E aquela questão também de você se cobrar demais. Não se permitir errar e você mesmo se autocondenar. Então, assim, eu sabia que eu ia errar na minha trajetória, como errei muito. Eu não era empresária, eu era enfermeira. E nós sabemos que na nossa faculdade de enfermagem, aliás, como é a maioria dos cursos da área de saúde, nós não somos preparados para o empreendedorismo. Somos para trabalhar para alguém. E principalmente hospital. Para trabalhar em hospital. Hospital, posto de saúde. Postos de saúde, né? Ou então, assim, ou você tem que fazer muitos cursos, muitas pós para você ter um bom currículo, ou você tem que ter um bom padrinho. Político para você ser inserido dentro desse contexto. Então, assim, eu acho isso muito ruim, realmente. Mas é a realidade da enfermagem. Comigo não foi diferente, tá? No início, eu fui trabalhar no interior muito distante, eu estava recém-casada, eu via meu marido só nos finais de semana. E aquela loucura, mas super feliz, porque eu consegui um emprego logo que eu me formei. Hoje está tão difícil essa jornada e eu acho que assim, as pessoas acham que empreender na enfermagem ou na área de saúde é todo mundo fazer a mesma coisa. Não. E por isso acham que não dá para elas, sabe? Mas assim, tem alguma coisa na sua vida que você é muito bom. Que você pegue essa coisa e empreenda nessa coisa que você é bom. Então assim, eu fui empreender numa área, home care, por exemplo. Cara, 18 anos atrás ninguém sabia direito o que era home care no interior. Foi uma jornada muito difícil. Não era só eu ter público para o meu serviço. Era fazer com que as pessoas enxergassem o que era meu serviço, para que servia e de que forma elas poderiam ter acesso a ele. Então, assim, eu fui na contramão de tudo. Hoje tem várias empresas, nós fomos pioneiros no interior, então realmente foi muito difícil no início. E existe um universo de possibilidades que se pode empreender dentro da área de saúde. Seja nutricionistas, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos. Todo mundo é muito limitado àquela visão apenas de ou consultório ou hospital. Ou consultório ou hospital. Nossa, e tem muita coisa. Tem tantas pessoas que estão muito felizes, muito realizadas. Eu não estou falando só da questão financeira. Porque é claro que isso faz parte do processo de satisfação. Mas pessoas que estão realizadas profissionalmente, fazendo cursos, fazendo mentorias, ensinando pessoas a fazerem o que elas fazem, usando o conhecimento delas como uma moeda de troca. E isso tem gerado
tem fomentado muito o mercado da saúde. Tem muitas pessoas, na enfermagem mesmo, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas empreendendo. Várias pessoas que passaram pela minha trajetória, que passaram pela minha empresa, hoje elas empreendem na área da saúde, porque mesmo eu sendo empresária, mesmo tendo essas pessoas como colaboradoras da minha empresa, eu sempre estimulei elas a empreender. Porque para mim, eu acho que não tem como falar em prosperidade, falar em desejo de riqueza, falar em liberdade financeira sem a gente passar pelo universo do empreendedorismo. Eu não vejo assim ninguém que verdadeiramente ficou rico, e quando eu falo de riqueza, não estou falando de dinheiro apenas, eu estou falando de qualidade de vida, eu estou falando de recursos financeiros, de liberdade financeira também. Mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade, crescimento, autodesenvolvimento. Eu falo tudo isso junto. Então, o empreendedorismo, ele realmente ele pode transformar muitas vidas. Porque a maioria das pessoas se condicionam àquilo. Ou fazer um concurso público, ou de repente trabalhar como CLT, e você vai fazer um trabalho repetitivo. Sim. Chega um momento, você tem ali 6 meses, 1 ano, você só está repetindo aquele mesmo trabalho. Sempre aquele mesmo trabalho. Sem entender que a pessoa poderia descobrir seu próprio poder. Dizer assim, eu posso fazer muito mais, eu tenho um conhecimento. E se eu não tenho, eu busco. Que a coisa mais fácil hoje é a situação do conhecimento. É como você falou, quantos profissionais estão aí fazendo mentoria, orientando, mas a pessoa já tem uma crença também tão limitante nela, que ela acha que a pessoa que vai fazer isso quer tirar algo dela. Sim. E não, ela está dizendo assim, poxa, a Dirley passou, ela é enfermeira, ela já passou por todo esse período, ela tem experiência para poder estar me ajudando, eu vou colar com ela, eu quero saber o que é que ela faz, eu quero aprender o que ela faz, porque... Por mais que fosse para fazer a mesma coisa, que vai ter públicos diferentes, lugares diferentes, mas a pessoa estaria pronto a querer aprender. E nem sempre as pessoas estão assim. Acha que não, eu prefiro não fazer, porque senão eu vou... É como se tivesse assim, eu estou ajudando ela a crescer Sim. mais e eu estou ficando do mesmo jeito. É uma crença de escassez muito grande, né? Muito grande. É aquela sensação de que, tipo assim, se alguém está crescendo é porque eu estou diminuindo. Se alguém está ficando mais rico, é porque eu estou ficando mais pobre. E assim, a riqueza está aí no universo para todas as pessoas. Deus prometeu isso, que daria com abundância. Então, assim, a abundância para quem? Para mim, para você, não é para todos. Para todos. Mas nem todo mundo vai lá buscar. Nem todo mundo está disposto a pagar o preço. Porque a mentalidade de escassez é tão grande. E é aquela coisa assim, eu não vou fazer por alguém porque... É como se assim, se ela brilhar... vai me ofuscar. Exato. E eu penso que as duas podem brilhar. E brilhar mais forte se estiverem juntas. Então, tem pessoas, por exemplo, que elas não se importam de não ter um carro novo. Tá tudo bem, tá andando com carro velho a vida inteira. Mas se o vizinho chegar em casa com um carro novo, aquilo incomoda demais. E aí, olha para isso, já trocou de carro, tá achando dinheiro onde? Aí já começa a especular coisas, incomoda com o que o outro tem. Já começa a julgar, né? Meu Deus, mas se o outro tem, eu penso assim, tá? Poxa, ele tem algo que eu não tenho, mas que eu gostaria de ter. Então, de que forma ele conseguiu? O que é que eu posso fazer para ter também? Mas eu não preciso tirar dele, eu não preciso me incomodar que ele tem. Não. Isso de forma nenhuma. E uma outra coisa também que a gente vê muito hoje é a questão do orgulho, da arrogância das pessoas. Em não quererem se submeter a aceitar que pessoas sabem mais do que ela. Exatamente. Tem sempre alguém melhor do que eu. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Estamos na trajetória. Mas eu não quero fugir dessas pessoas que são melhores do que eu. Pelo contrário, eu quero estar modelando elas, eu quero estar próximo. Eu quero entender como elas vivem. É meio que aquela questão do Globo Repórter, né? Onde vivem, o que fazem, do que se alimentam, para onde vão. É isso que eu quero saber. Como ela chegou lá? Qual foi o preço que ela pagou? Quais foram os livros que ela leu, os filmes que assistiu? Sabe? Os cursos que ela fez. Quanto que ela já investiu naquela trajetória? Porque quanto ela investiu nela mesma. Exatamente. Porque as pessoas, elas querem as nossas medalhas. Elas admiram a gente ou invejam a gente por onde nós estamos. Mas elas não acompanharam a nossa jornada, a nossa trajetória. Elas não estão dispostas a ter as cicatrizes que nós temos. Porque você chegar lá, subir no pódio, pegar o troféu, pegar a sua medalha, é lindo, é maravilhoso. Todo mundo quer. Quem não quer estar no primeiro lugar? Com certeza.
Mas qual o preço de estar no primeiro lugar? O que foi que você deixou de comer? O que foi que você deixou de viver? O que foi que você deixou de fazer? Sabe? Hoje eu falo, eu passo finais de semana com minha família. É algo assim que eu não abro mão. Pode ser um final de semana ou outro que eu renuncie a isso em prol de algum objetivo. Mas assim, puxa vida, eu às vezes passo a madrugada inteira estudando, assistindo aula, preparando mentorias, preparando cursos, buscando conhecimento. Eu assisto aulas, você pode acreditar, de pessoas que não têm nada a ver com o meu segmento. Por quê? Porque eu acho que quando eu assisto algo de alguém que não faz o que eu faço, me desperta para fazer algo diferente do que todo mundo que faz o que eu faço está fazendo. Isso. Então, assim, isso expande a minha mente. E eu gosto de estudar, sempre gostei de estudar, sempre gostei de aprender. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que não sei. É engraçado, lá na empresa eu falo muito com as meninas que trabalham comigo, minha equipe de enfermagem, eu falo assim, para aqui um pouco, me ajuda a pensar aqui um pouco. E não tem nada de errado nisso. E eu fico assim, de que forma a gente pode fazer diferente o que a gente está fazendo? O que é que a gente ainda não fez? Me ajuda aqui, me dá uma ideia aqui, de que forma a gente vai fazer isso? Porque e surgem ideias brilhantes que talvez eu não teria pensado naquilo. Então, é reconhecer que nós temos limitações, sim, mas que aquele não é o limite final. Tá, cheguei aqui, tem uma barreira, tem um obstáculo, o que é que eu vou fazer para transpor isso? Quem eu vou buscar? Quem é que sabe o que eu não sei? Quem vai me fazer ser melhor? E as pessoas hoje competem muito, principalmente, como você falou, nas redes sociais. Porque um quer ser maior do que o outro, um quer estar mais bonito do que o outro, um quer estar mais rico do que o outro, e, na verdade, nenhum dos dois tem riqueza nenhuma, mas vivem de ostentação. E as pessoas, elas estão deixando de competir, digamos, com elas mesmas, de querer ser melhor a cada dia. Ela não quer ser hoje uma pessoa melhor do que foi ontem. Ela quer ser hoje melhor do que você é hoje, do que o outro é hoje. E isso, quando não corresponde a essa expectativa, pela falsa imagem que as redes sociais estão fazendo, estão trazendo, causa muita frustração, causa ansiedade, causa depressão. Não é à toa que a gente vê tantos índices de suicídio de pessoas porque estão se mirando pelos outros, estão querendo competir com os outros em lutas que são desiguais. Cada um com sua história de vida, cada um tem suas barreiras a transpor, cada um tem suas crenças. Quem é o leão e quem é a garça? Pois é, exatamente. E as pessoas não sabem disso, elas não sabem quem elas são. Aí, de repente, ela é garça, quer ser leão. Ou, de repente, um é leão, quer ser garça. É um leão e está vivendo como uma garça. Exatamente. É uma águia e está vivendo como uma gaivota. Exato. E vivendo uma vida de limitação, de escassez, de pobreza, que ela poderia estar realmente vivendo uma vida de abundância, de fartura, de transbordo em todas as áreas. E a vida passa. E a vida passa. Muito rápido. E a vida passa. Aí eu sempre faço uma coisa que eu esqueci de fazer no início, vou fazer aqui agora. Eu falo bem assim, né? Tic-tac, tic-tac, fala extraordinários! O que é que vocês estão fazendo com sua única vida? Então assim, o tempo está passando, o tempo está passando. E eu estou fazendo o que para mim mesmo? Aí, vamos supor, de tudo que a gente já falou aqui, uma coisa que é bem legal é a gente entender uma coisa. Por que todos nós, ou a maioria das pessoas, alguns querem dinheiro e outras de repente não querem? Ou de repente todo mundo quer dinheiro, né? Aí se a gente fosse analisar, todo mundo quer dinheiro porque no fundo as pessoas querem ser amadas. Eu quero me parecer com você porque eu acho que você é uma pessoa que é amada. E eu quero me parecer com você para eu também ser aceito, ser amado. E é onde foi aquilo que eu falei, o medo de perder. Porque no fundo, se qualquer pessoa perguntar assim, você quer quanto de dinheiro? Eu quero 10 bilhões de dólares. Mas beleza, amanhã você não vai acordar. Eu te dou esse dinheiro hoje, mas amanhã você não acorda mais. Tá fechado? Não quero não. Eu quero viver. Mas mesmo deixando os 10 bilhões de dólares por viver, quantos extraordinários, quantos seres humanos, eles vivem reclamando, não sabem aproveitar a própria vida, não sabem aproveitar o pai e a mãe que eles tiveram, não sabem aproveitar o marido ou a esposa que tem, não sabem agradecer, ter a gratitude pelos filhos que tem, pelo emprego que tem, mesmo sabendo que tem que vencer um ciclo para passar para outro.
e aí vive reclamando, insatisfeito com as várias doenças psicossomáticas, e aí sem a mudança de mentalidade. Diz assim, você quer dinheiro? Não, eu quero ser amado. Eu quero ser reconhecido. Né? Amado e reconhecido. E por que você não é? Eu não tomo as atitudes. Por quê? Porque eu tenho medo de perder. E por ter medo de perder, a pessoa fica sempre projetando no outro. É por isso que o outro não presta, é por isso que o outro é bom. E eu sou o quê mesmo? Né? Isso que a gente tem que refletir. E o mais interessante ainda é dizer assim, quanto que eu estou investindo em mim? Porque tem hora que a gente investe na casa, a gente investe no carro novo, para ficar indo de trabalho a trabalho. Eu gostei. De plantão em plantão. De plantão em plantão, de um emprego para o outro. Mas cadê o pé na areia? Cadê o contato com a natureza? Porque nós somos natureza. Olha, as pessoas investem em estética. Sabe? Cílio no cílio, unha na unha, dente no dente. Eu não estou dizendo que a pessoa não tem que investir, faz parte da autoestima, do autocuidado. Exatamente. Mas o que é que acontece? Muitas vezes elas estão mais preocupadas com a embalagem do que com o produto. E quem é o produto? O que é o produto? O produto sou eu. Quem eu sou verdadeiramente. Quando eu acordo descabelada, sem maquiagem. É você. É a minha essência. O que é que eu tenho de bom dentro de mim? Porque nós temos dentro de nós a nossa melhor e a nossa pior versão, todos nós. Aqui dentro tem uma Dirley maravilhosa, uma Dirley extraordinária. Ou várias, né? Uma Dirley capaz, produtiva, destemida, ousada, corajosa. Mas tem também uma Dirley medrosa, uma Dirley que não é tão boa, uma Dirley que não é tão valorosa. E eu decido a Dirley que eu quero viver. Todos os dias eu tenho que tomar essa decisão. E hoje, para mim, o que vem de dentro importa muito mais do que vem de fora. E as pessoas, às vezes, elas estão tão machucadas, tão feridas, que elas querem esconder tudo aquilo que elas carregam. É o lixinho debaixo do tapete. Exatamente. E aí faz o quê? Vamos projetar, vamos fazer estética, vamos fazer cirurgias, vamos cuidar do cabelo, vamos fazer tudo isso e esconder. Vamos ter filho. Vamos esconder todas as dores. Vamos abrir empresa. Porque tem gente também que abre para ter problema, porque ao invés de ser a solução pode ser um problema. Então, assim, é chamado pessoas que têm problemas, mas não querem olhar seus próprios problemas. Aí o que é que vai acontecer? Eu crio um outro problema. Por que os casais se divorciam? Por quê? Porque eles não querem parar para resolver o problema. Não, é muito mais rápido divorciar. É mais fácil dizer, olha, não dá mais, acabou. Do que achar tentar, que o outro é culpado. Claro, do que tentar viver um processo de transformação, pagar um preço para corrigir os erros. E o que é que eu preciso mudar, aceitar? Qual é a minha parcela de responsabilidade? Eu não vou falar em culpa, mas em responsabilidade nisso. Então, por que os casais separam? Porque eles não estão dispostos a pagar o preço do conserto. Vou te dizer uma coisa aqui, rapidinho. Dois fatores para mim que eu acho importante. A gente vive aqui no planeta Terra, nessa vida, e nós achamos que nós somos somente isso aqui, só esse corpo, né? Sim. Mas nós temos uma essência muito mais do que isso. Aí a gente vai para uma outra coisa, os nossos antepassados, ancestralidade. Porque tem coisa que muitas vezes a gente está vivendo aqui hoje, que a gente chama de crença limitante, de padrão repetitivo, porque foi de alguém que criou. E a gente acaba vivendo e não se percebendo que você está vivendo algo que está sendo repetitivo. Aquelas pessoas duras, que não acreditam nas coisas, que de repente a pessoa até vê bonito no outro, mas não bota nada em prática. E aí o que acontece? São pessoas que têm uma tendência dentro da psicossomática de ter até pedra nos rins, pedra no fígado. Por quê? Porque ele está ali, petrificado, cristalizado dentro da sua verdade. E aí o que é que vai acontecer? Tem que vir uma doencinha para quebrar isso. Para dizer assim, opa, eu estou te dando oportunidade, eu estou te mostrando isso, eu estou te mostrando aquilo, mas você quer se manter como pedra. Exatamente. Como nós falamos, né, no universo da inteligência emocional, que toda emoção se aloja na carne. Com certeza. Então, assim, tudo que você tem de dor, de trauma, de feridas emocionais, de frustrações emocionais, decepções, rejeição, abandono, tudo isso vai se alojar na sua carne em forma de quê? De doença física. Exatamente. Então, se não trata essas emoções, você não consegue tratar a doença. Isso. E aí, só para eu finalizar aqui, das duas situações, eu falei sobre
esse corpo que a gente está vivendo aqui hoje, mas nós temos uma ancestralidade e nós temos também situações que talvez não foi esse corpo que viveu agora. Aí eu vou dizer assim, poxa, Jutânia, como é que é isso? Eu fiquei confuso sobre isso. Aí eu vou explicar para você. Analise. A gente vem com ancestralidade, nós tivemos nosso avô, bisavô pelo lado paterno. Vamos lá, todo mundo, lado paterno, lado materno. E dentro dessa situação do materno e do paterno, todo mundo plantava café. Um exemplo, uma analogia para a pessoa entender aqui melhor. Todo mundo vinha plantando café. Aí chega agora Jutânio, não, eu quero plantar bananeira no meio do café. Não, a gente não permite. E como nós somos energia, a gente acha que nossa ancestralidade ela deixa de existir, que nossa criança interior deixa de existir e não deixa. A gente carrega tudo porque nós temos um DNA e uma célula que veio para nossa formação. Aí agora, quem é você para plantar banana no meio do nosso café? Porque aqui a gente sempre plantou café. Você agora está sendo diferente. Você agora está querendo fazer tudo diferente do que a gente sempre fez. E aí é onde a gente vai ter que realmente dizer assim, pois é, eu amo minha ancestralidade, eu respeito minha ancestralidade, eu honro meu pai e minha mãe e toda a minha ancestralidade, mas eu preciso a partir de agora viver um novo ciclo. Eu preciso a partir de agora viver uma nova vida. E eu vou respeitar o café de vocês, mas porém eu vou plantar banana. É sua identidade. Exato. E a gente vai ter que plantar banana e dizer assim, vou ter que começar a dar os primeiros passos. Eu posso começar a andar, mas eu não vou deixar de amar vocês. Exatamente. Beijo e goodbye. É viver a real identidade. Porque tem pessoas que estão vivendo a herança do pai, a herança do filho, fala a herança comportamental, genética mesmo. Então deixam de ser elas, às vezes para corresponder àquela expectativa que o pai, que a mãe tem. Você falou mais cedo a respeito de faculdade. Você faz a faculdade, poxa, mas chegou o momento, não é mais aquilo que você quer, muda de ciclo. E quantas vezes nós vemos pessoas, né, que se formam e aí se sentem prisioneiras daquela profissão, apesar de todas as insatisfações que têm. Porque o que acontece? Nós formamos muito jovens, de um modo geral. Nós temos que decidir a nossa profissão quando ainda somos muito jovens. Quando não sabemos nada da vida, nem sabemos se realmente é aquilo que a gente quer. Quantas vezes as pessoas entram na faculdade, no meio da faculdade, trava, muda, olha, não é isso que eu quero para a minha vida. E de repente vai fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. Eu não sei a idade que você formou, mas eu formei com 23 anos de idade. E é relativamente muito jovem, porque assim, aos 23 anos de idade, o que é que a gente sabe da vida? Muito jovem. Não sabe. Puxa, você tem que tomar uma decisão que você vai carregar para o resto da vida. Quem definiu que seria assim? Por que tem que ser assim? Eu sou muito questionadora com as coisas. Eu agradeço muito, que eu sou muito realizada com a profissão que eu escolhi, que eu quis ter, porque eu sempre vivi aquilo. Mas é comum a gente ver pessoas que elas não sabem ainda o que é que elas querem da vida. Se sentem um pouco perdidos e se sentem na responsabilidade de tomar uma decisão quando tem 17, 18, 19 anos na vida. Porque 23 eu saí, eu entrei com 18, 19. Então é muito cedo. E aí carrega essa questão de que não pode plantar bananeira, tem que continuar plantando café. Porque foi a escolha que ela fez com base na bagagem de vida que ela trouxe, de pai, de mãe, em todas as histórias. Então, isso gera frustração muito grande. E aí as pessoas não vivem. Eu digo o seguinte, as pessoas elas têm duas escolhas na vida. Ou elas vão, no futuro, desfrutar do que o que elas plantaram hoje, do que elas plantam hoje, ou no futuro elas vão consertar os erros que elas estão cometendo hoje. Você só tem duas escolhas, ou desfrutar ou consertar. E tem pessoas que passam a vida inteira, ao invés de usufruir, ou ao invés de plantar, elas passam a vida inteira corrigindo o erro que fez antes, corrigindo, e não constroem nada na vida. Porque elas têm um medo de desafiar, medo de se desafiar, e não querem se conhecer. As pessoas têm medo de se conhecer verdadeiramente. Com certeza. De olhar para dentro de si, descobrir quem elas são, o quão mal elas têm dentro delas. Mas elas precisam entender que aquele mal elas não precisam ser e viver. Possa ser que vai ficar ali guardado. Às vezes, no excesso de fúria, de raiva, aquele mal vem à tona. Mas você não precisa ser aquela versão todos os dias. Você pode viver a sua melhor versão todos os dias.
Você pode ser melhor todos os dias. E é isso que eu tenho buscado na minha vida. E eu fico muito feliz de ter encontrado isso dentro do autoconhecimento, dentro da inteligência emocional. E aí, Jotânio, o que é que acontece? Eu juntei tudo que eu gosto na minha vida. Eu juntei a minha profissão de enfermagem, que foquei no empreendedorismo, então alinhei. Poxa, eu consegui ser empreendedora dentro da minha área de atuação, fantástico. Só que agora eu consigo mais. Eu consigo ser enfermeira, empreendedora e levar inteligência emocional, conhecimento e transformação de vida dentro da minha carreira que eu escolhi. Maravilha. Então, assim, hoje eu tenho esse propósito de vida, sabe? É o que faz meus olhos brilharem, é o que me faz acordar disposta todas as manhãs, saber que é uma nova oportunidade que eu estou tendo de retribuir ao universo tudo que eu consegui, tudo que eu conquistei, tudo que eu vivo hoje. E isso não tem preço. Maravilha. E a vida é isso, é dar e receber. É dizer assim, o que é que eu dou para ter algo em troca? É dizer assim, o que é que eu estou pronto para poder doar? Porque de repente vir só de um lado é escassez. E se vier só do outro, pode também é escassez. Então eu vou ter que dar e você também vai ter que dar. Então a vida é isso, a gente dá e recebe, é troca dinâmica. Aí a coisa flui. Não há ilhota, né? Fechado. Porque quando a gente fecha, tem escassez. A gente não entende que a vida é o princípio da impermanência, que tudo passa e passa muito rápido, e a gente fica ali cristalizado em um ciclo sem perceber que a vida precisa fluir. E tudo flui. Dinheiro é a energia mais espiritual que eu posso dizer para você. É a coisa mais espiritual que nós temos é o dinheiro, porque ele é fluxo, ele é energia. Não fica só na mão de uma pessoa, como você falou, tá para todos. E se a gente quer transformação de vida, a gente tem que começar a plantar, a doar. E o podcast foi maravilhoso, bater esse papo com você, trazer essa experiência, uma satisfação. Já vou aproveitando e dizendo assim, gratidão pela sua presença aqui, pela sua vida. Se a gente quer ser abençoado, a gente abençoa também. Então assim, eu abençoo a sua vida, a sua trajetória, os seus negócios, as suas empresas, e que venha tudo com mais abundância e que você possa transbordar também muito mais. Mas, finalizando para mim, mas eu deixo as considerações para você. Você pode olhar para essa câmera aqui. Vamos lá, vou trazer uma situação. Tem alguém hoje que está na enfermagem, está insatisfeito com tudo que ela vem vivendo. Ela, de repente, fez uma faculdade, ou pode ser um técnico de enfermagem, uma técnica de enfermagem, pode ser um enfermeiro, ou pode ser um médico, qualquer pessoa da área de saúde, ou pode ser uma área também totalmente diferente. Mas a pessoa estudou, está ali, fez um concurso, é CLT, e quer, de repente, fazer uma mudança. O que é que você falaria para ela nesse momento, olhando nos olhos dela? A primeira coisa que eu diria é: você precisa se conhecer, saber quem verdadeiramente você é e quais são as suas capacidades e habilidades. Então, o primeiro passo para o sucesso é buscar autoconhecimento. Inclusive, nos meus treinamentos, na minha mentoria sobre empreendedorismo, eu tenho um módulo que eu trato só sobre inteligência emocional e autoconhecimento, para que a pessoa entenda quem realmente ela é e qual o lugar dela no universo. Então, o primeiro passo é você se conhecer, saber quem você é, para que você veio a esse mundo. Todo mundo tem o seu porquê. E é importante também que nada do que você faça pensando em ter dinheiro. Não faça pelo dinheiro. Dinheiro é meio, não é fim. Você não quer o dinheiro pelo dinheiro, você quer o dinheiro pelo que o dinheiro pode lhe proporcionar. Então foca no que você pode viver, no que você pode construir, no que você pode fazer diferente na sua vida e na vida de todas as pessoas que lhe cercam e até das que não lhe cercam. Porque crescer só é possível se você aprende também a contribuir. Então, busca autoconhecimento, foca no que você quer, não tenha medo, mas se joga de verdade. Porque vale muito a pena você ser feliz de verdade. Isso realmente não tem preço. Maravilha. E aí, quem quer encontrar, Dirley, o que é que faz? Qual é o Instagram? Onde pode te encontrar? Quer contratar seus serviços? Como é que a gente faz para acessar essa profissional? Pronto, quem quiser falar comigo, basta acessar o meu Instagram, @DirleyMassa. Estarei lançando agora o meu canal, né, o canal Mais na Saúde, Legal. que vamos estar trazendo muitos conteúdos, muitos treinamentos para profissionais da área de saúde de um modo geral. Temos programas de inteligência emocional, programas voltados exclusivamente ao empreendedorismo na área da saúde, que eu estou nichando mais para esse lado,
porque as pessoas começaram a vir também. O público acaba que define a nossa jornada, né? Então, assim, tem sido muito procurado questões de empreendedorismo pela minha história de vida. Então, assim, eu tenho um programa onde eu compartilho conceitos, compartilho ferramentas, compartilho a minha jornada dentro do empreendedorismo e através do meu Instagram, @DirleyMassa, nós podemos realmente desbravar um mundo. Massa, massa. Massa, massa. Massa, massa. Pois é, pessoal, gratidão pela presença de vocês, gratidão por estar aqui. Peço que possa deixar aquele like, compartilhar com amigos, familiares, profissionais e o pessoal da área de enfermagem. Viu? Forte abraço, tudo de bom para vocês e até o próximo podcast.